Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Estamos a todos com a paz do Senhor. Para mim é um imenso prazer estar aqui com esta amada igreja, com o pastor. Deus continue abençoando sua vida ricamente, poderosamente. Esse ministério também tão proveitoso. Que nós possamos cada vez mais estarmos sempre à inteira disposição de fazer a vontade do Senhor, né? Porque a vontade do Senhor sempre ela é boa, perfeita e agradável. Nós louvamos ao Senhor o enriquecimento que Deus tem proporcionado a todos nós. Este ministério também tão profícuo, esse ministério dos varões de guerra, com esse trabalho tão brilhante. Não desanimem, continue assim, sempre, né, disposto a fazer a vontade do Senhor, nunca dizer não. Está dizendo como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E esta amada igreja, com o ministério infantil, jovem, adolescente, né, adultos, todos que são aqui presentes, também os demais que prestigiam esse culto tão maravilhoso de gratidão ao Senhor. Nós rendemos ao Senhor as vossas vidas e como igreja também que estamos aqui, somos gratos que nós somos uma família, crescendo na graça e no conhecimento dEle. Porque a adoração somente é a Ele, o louvor é para Ele e a glória é dEle. Amém? Esse texto bem escolhido pela igreja, pelo ministério, eu quero compartilhar com todos, que já foi escolhido, Evangelho de Marcos 4, versículo 14. Com certeza o Espírito Santo de Deus vai continuar falando. Você crê nisto? Que Deus ele é fiel em todo o tempo. Nós cremos e confiamos. Assim diz a palavra do Senhor, 4 de Marcos e o versículo 14. Que nos chama a atenção, escolhido também este versículo como tema. O semeador semeia a palavra. Vamos todos dizer, formar uma apoteose bonita nesta noite para a glória do Senhor. Vamos dizer, 1, 2, 3. O que semeia a palavra. Aí a minha versão já é diferente. Versículo 14 diz: o semeador, ele semeia a palavra. Vamos dizer? O semeador semeia a palavra. Que Deus possa continuar abençoando ricamente, poderosamente. Pode sentar, amados irmãos. Que texto tão maravilhoso. Tratar de parábolas. Uma técnica de ensino e uma característica, eu posso dizer assim, não só de hoje, já de bons tempos, principalmente da época rabínica, era tratado dessa forma e dessa maneira, tanto para ilustrar verdades espirituais sobre o reino de Deus, como histórias, analogias, envolvendo pessoas, envolvendo também famílias. Isto para cada vez mais ajudar a construir os caminhos de Deus e também para uma humanidade desde a época passada, com uma expectativa vitoriosa e muito deslumbrante a respeito.
E quem justamente vai tratar de parábola aqui é o conhecedor de parábola. E quem vai trazer a ilustração do texto é o que ainda hoje nós estamos continuando essa verdadeira parábola. Porque o ensinamento, que é justamente a estratégia, a didática, a analogia, uma história, uma expectativa, fatos reais, analógicos também. E Jesus nada mais nada menos que tinha essa habilidade, alguém diz assim, uma habilidade de contar história. Mas a história que ele sempre contava não era uma alegoria, era fatos reais. Porque diante daquele povo estava o Senhor, o meu Senhor, o teu Senhor, o nosso Senhor. 100% humano, 100% homem, mas também 100% Deus. Então ele já estava comissionado naquele tempo. Se para alguns eram meras palavras jogadas no ar, mas tinham um sentido, tinha uma razão, tinha uma história, tinha um fato, mesmo que fosse presente, ou alguns não entendessem essa analogia, não é? A propósito, há uma mera ideologia na cabeça de alguns, mas havia um propósito diferente, porque ali ele estava 100% Deus, 100% homem, mas ele estava falando, contava fatos reais, e se alguém não estava entendendo, disse: olha, esse que vos conta está falando que hoje, amanhã, depois da manhã, o futuro é esse que vos fala, é o que vai acontecer, sou eu, não é outro. Aí quando você vê nos textos dos evangelhos, que ele diz assim: você não entende, você não sabe quem eu sou. E aí confundia a cabeça dos rabinos, aqueles que constituíam a história, a lei, ficavam abismados. E quando ele dizia: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas, e muitos ficavam imaginando assim, dizendo: ele é o bom pastor? Sim, eu sou o bom pastor. E a um momento também ele chegou para perguntar aos discípulos: e aí, quem dizes que eu sou? Não, Senhor. Outros chamavam até que achavam que ele era o Beelzebul, demônio. E cada um indagava uma coisa porque não entendia quais os desígnios, quais os propósitos de Deus na história. E deixa eu dizer uma coisa para a igreja nessa noite: Deus mudou? Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Abra suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1. Quando Jesus chama os discípulos, ele chama por uma razão. A razão aqui é que eles não entendiam qual era o propósito do Senhor chamar os discípulos. E nós que somos a igreja, que nós sabemos qual o chamado, para que Ele nos escolheu, para que Ele nos chamou, Ele também o capacitou. E é isso aqui, Ele chama o discípulo a uma razão. E qual é a razão? Versículo 1 do capítulo 10. Ele chama o discípulo e diz assim: eu lhes dou autoridade. Quem pode fazer isto? Na cabeça deles, sem entender por quê e para quê. E ele está dizendo que eu lhes dou autoridade, versículo 1, para quê? Expulsar, ele diz aí no versículo 1, expulsar espíritos imundos, curar doenças, curar enfermidades. Quem está dando autoridade para tudo isto? O eu sou o Todo-Poderoso. Parece que a história mudou, o tempo passa, mas a autoridade é a mesma, irmão. A autoridade é a mesma. Nós que mudamos, nós que perdemos o foco da analogia, se pensarmos assim, mudamos o foco, se entendermos que nele não é, que ele não vem, esse é nosso entendimento, mas a razão maior é saber que ele vai voltar, que ele vem,
que a igreja tem que estar preparada, que eu devo estar preparado, nós devemos estar preparados, e que a igreja ele tem autoridade, porque a palavra do Senhor nos diz que é dado no todo a chave para abrir e para fechar, está sobre a igreja, o domínio está sobre a igreja, e ele dá essa autoridade. E aí o texto diz claramente, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1, que Jesus chama o discípulo e dá uma autoridade. Pedro, numa certa ocasião, diante de Jesus, conversando, tirando suas dúvidas, e ele chega um momento, aí Jesus diz assim: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então muitos pensam que Pedro é a igreja. Estou meramente enganado, que Pedro não é a igreja. Ele é a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós às vezes ficamos diante de uma parábola, onde o texto vai falar aqui. O que ele faz primeiro? Prepara, comissiona e dá autoridade. Se não tem autoridade, ele dá autoridade. A autoridade aqui não é o poder aquisitivo, não é a autoridade máxima em dizer eu posso, eu faço, eu dou, eu tomo. Não é essa aí. A autoridade é o revestimento do poder de Deus. Até quando ele disse assim para os discípulos: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Não saia daí não, permaneça no mesmo lugar. Um sinal eu vou deixar entre vocês. Vocês verão a manifestação do poder de Deus através de vocês. O sinal era a expectativa. E até então, quando eles não entendiam, aí o texto vai dizer claramente que quando chega esse momento, capítulo 10, versículo 1, aí Jesus chama. Oh, que maravilha, acho lindo quando ele chama, né? Como ele chama, e ele continua chamando. Muitas e muitas vezes nós que não ouvimos o seu chamado, ele chama constante, e nós muitas vezes, o que acontece? Damos as costas, não é assim? O evangelho é o mesmo. Evangelho sem mudança não é evangelho. Evangelho sem transformação não é evangelho. Evangelho tem que ter transformação, mudança de vida. Chama-se metanoia, mudança de rota. Está seguindo uma trilha, aí o evangelho muda toda a circunstância, muda toda a rota, e você começa a questionar e dizer: para onde eu vou? Este é o caminho mesmo? Sim, esse é o caminho. Andai nele. E é aqui que nós precisamos entender, igreja. E quando o texto vai falar dessa autoridade, e essa autoridade ela não pode ficar sobre uma condição só quando for necessário ser utilizada. É necessário que seja constante. Porque até o texto, quando diz, versículo 1 do Evangelho de Mateus, está dizendo o seguinte: a autoridade que eles receberam, para quê? Para expelir demônios. Autoridade para repreender os demônios. É aquela pessoa que está opressa, presa, está dependente de uma libertação. Você já pensou? Chegando você, com a autoridade do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, e você vai dizer assim: vamos orar, vamos colocar as mãos aqui, Deus vai responder, a última palavra será do Senhor. Você já imaginou quando a igreja ora, o que acontece? O que estava acontecendo com Paulo e Silas, que estava preso numa prisão? O que estava acontecendo? Aonde estava a igreja? Aonde? Já leu aí no texto? A igreja estava reunida, orando. E lá o Senhor trabalhando. As portas foram abertas.
sem precisar de alguém que pudesse abrir. As portas foram abertas, e sabe o que estava acontecendo? Paulo e Silas estavam louvando, adorando a Deus dentro da prisão. Igreja, nós precisamos mais e mais desse revestimento para dar continuidade nesta parábola aí, que ele vai chamar os discípulos para ser revestido de poder, porque aí o tempo é de preparação, é a comissão do Senhor. Ele está chamando os discípulos para dar continuidade àquilo que ele já outorgou, àquilo que ele já determinou. Todos nós somos responsáveis disso. Nós somos servos dele, somos discípulos dele, sim ou não? E aí o que é que diz o texto? Olha que coisa linda aqui. E ele comissiona todos os discípulos. E você vê no versículo 12: Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu. Foram 12. Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes também, discípulo, o mesmo que o traiu. Que escola! Que escola, diz Jesus. Na sua escola permitiria este discípulo ou não? Tem que andar com ele, tem que ensiná-lo a ele ser um verdadeiro semeador. E para ser verdadeiro semeador, tem que ter renúncia. Para ser semeador não é só, além de renunciar, tem que ter experiência, tem que conhecer a terra, tem que conhecer o campo. Vocês viram aqui a peça muito bonita, né? Não é só jogar a semente, tem que ter a preparação da terra, saber se a terra está disposta, está pronta para receber, se vai produzir, se a terra é fértil. Porque jogar a semente, lançar a semente, todos nós podemos lançar a semente, mas a expectativa do nosso coração é ver resultado. E nós temos essa preocupação em querer o resultado para ontem. Lancei a semente ontem, eu quero hoje o resultado. E às vezes a gente não quer passar na escolinha, né? Não quer aprender. A gente não quer renunciar a algumas coisas que é necessário, abrir mão de alguma coisa que é necessário. Jesus vai taxar isso para os discípulos aqui. Olha o que ele vai dizer assim: olha, escutem, sejam instruídos aqui. No versículo 5 vai dizer aí: olha, não se dirijam aos gentios. Qual era a prioridade de Jesus? Nem entre na cidade de alguns samaritanos, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Eu tenho uma prioridade nesse campo aqui. Não vá saindo jogando semente por qualquer lugar, não. Eu tenho uma prioridade. A prioridade não é a de vocês, é a minha prioridade. A prioridade não é sua, não é do pastor Elias. A prioridade é do Senhor. Você já colocou isso em sua mente, em seu coração? Lá na igreja, pastor, aí chegam uns irmãos, vêm também de outras igrejas, pastor, estou desejoso fazer missões. Disse, muito bem, glória a Deus, bem-vindo. Vamos arregaçar as mangas, bora. Gosto, ótimo, amo evangelizar, pregar, isso é maravilhoso. Eu estou desejoso, pastor, ir lá na África. Diz, filhinho, tem certeza aí mesmo? Não está ardendo aí teu coração para isto? Dá, pastor, dá. Já estou com o dinheiro da passagem para ir. Disse, filho, não é só isto não. Tem mais algumas coisas ainda. Necessário você conhecer cultura, a terra. Chega lá, aqui você corta o pão, né? Passa da manteiga com o talher nas mãos. Chega lá, não tem isso. Vai se abismar, vai chocar. Você vai lá, tem aqui a xícara, tem um café, tem um chazinho, tudo separado. Chega lá, estou comendo na cuia, na quinga de coco. Aí, o que é isso? Vai se assustar, vai se equivocar, e ele vai olhar para você, você todo cheio de dedo. Ah, meu filho, não é assim. É necessário você conhecer a terra,
Vem aí o conhecimento básico. Ele é assim, pastor? Tem dialeto, tem tanta coisa ainda, filho. Não é só isso não, tem mais algumas coisas. E além do mais, o conhecimento também tem que saber qual o propósito de Deus aí. E aqui no texto vai falar claramente que o Senhor tinha e tem sempre um propósito. Olha, eu não quero que vocês só fiquem degladiando, discutindo com os gentios, com os fariseus, com os saduceus. Não é isso não. A minha prioridade é outra. A minha prioridade são as ovelhas perdidas de Israel. Quantas ovelhas são perdidas no meio de Israel? E no tempo presente? Quantas ovelhas perdidas? Quantas perderam? E quantas também estão se perdendo? Onde estão os semeadores? Quem são os semeadores? Que responsabilidade nós temos? E aí quando eu começo a meditar na palavra, eu disse, meu Deus, aqui, arde aqui no meu coração aqui, que eu quero ser mais um. É necessário a gente abrir mão de muitas coisas. A gente não quer abrir mão não. Senhor, me dá semente, Senhor. É para onde? Senhor, eu vou jogar. Não. Tem uma direção. Tinha uma necessidade. Olha, tem muitos filhos perdidos em Israel. Essa é uma prioridade. Eu não estou falando do Israel de Deus. Tem Israel nação. Tem o Israel de Deus. Somos nós. Aí você faz aí uma analogia aí, diante desta parábola. Onde estão o Israel de Deus? Onde estão Israel nação? Estão lá no conflito, defendendo a terra. Estão lá. E nós, que somos propriedade exclusiva do Senhor? Onde estamos na história da parábola? Quem somos nós? Essa é uma preocupação para o ano que nós estamos vivendo, 2023, com tanta tecnologia na palma da mão, no estalar de dedo, como a gente está tão desejoso a isso, como nós amamos, e é maravilhoso. A gente quer alguma coisa, digita, depende da sua internet, né? Da sua localização, e tudo resposta pronta. Mas será que tudo funciona assim? Tudo na nossa vida está a nosso dispor, assim instalado um dedo? Não, queridos. Ainda falta muita coisa. Ainda falta algo mais. Que Deus, que você não vai perceber, que achando que Ele está dormindo na história. Não está dormindo não, Ele está sabendo de tudo. Ele sabe todas as coisas. Porque um dos atributos dele, onisciência é atributo de Deus, não é atributo do homem. A onisciência é um atributo de Deus. Só Ele tem. O homem não tem. E que me chamou a atenção também é que nesses evangelhos, tanto Mateus capítulo 13, de 1 a 23, vai falar da parábola do semeador. Marcos capítulo 4, a qual nós escolhemos, está falando da parábola do semeador. Evangelho de Lucas capítulo 8, de 1 a 15, também vai falar da parábola do semeador. Agora, isso era tão comum entre os sábios judeus. Isso não era nada algo incomum não, até na época de Jesus. E eles conviviam com isto. Ensinavam no meio deles por meio de parábolas, porque já estavam observando a didática de Jesus. E outra versão diz, já estavam copiando o jeito, a fórmula. Vamos dizer assim, eles já imaginavam que estava dando certo. Está chamando a atenção de muita gente. Está fluindo muita gente. A multidão acompanha. Não é só o discípulo não, judeus. A multidão é grande. E cada vez mais quando ele fala, mais pessoas afluem. Cada vez que ele vai reunindo, não são 12 não, vai se multiplicando. É 12, é 24, é 48, é 96, está se multiplicando.
Mas essa preocupação já estava lá, queridos, lá na igreja primitiva, lá no tempo antes, quando era cristã, estava lá no tempo que Jesus estava ensinando por parábolas, já estava incomodando. E no tempo presente está incomodando. No tempo de hoje, estamos incomodando? Amém ou misericórdia? Vamos ver o que diz mais aqui o texto. Tão comum como era entre eles. Mas o que me chama nessa parábola, que a semente ela tem que ser lançada na terra. E o que me preocupou quando estava lendo essa parábola, pastor, ministério, igreja abençoada. E eu lendo, mastigando o texto, tentando pesquisar respostas para tudo isto, era que, por mais que a necessidade da semente em ser lançada na terra, mas havia uma preocupação, que por mais que lançasse a semente naquela terra, havia uma necessidade de ser sarada. A semente necessitava ser sarada. E aí eu comecei a me questionar diante disso. A questão não era só lançar a semente, se a terra não estivesse arada, se não tivesse a preparação do solo para receber a semente, para como conduzir a história real, fazer valer aquela semente que foi investida, que foi jogada, que foi semeada naquele espaço, naquela dimensão, naqueles hectares de terra. Agora vejam só, que coisa aqui que a gente começa a imaginar diante dessa semente. Nós vimos aqui no jogral, na apresentação dos varões, ela tinha que ser lançada sobre a terra. Você viu que o semeador estava jogando as sementes, não estava preocupado onde estava caindo, mas ele estava lançando a semente, de uma forma ou de outra. E aí o texto, que não vai perder o tempo na história, que a gente começa a viver, mesmo sendo lançada com as mãos, mas também não estava preocupada para onde pudesse ou estivesse a escoar a terra, para onde ir, para onde fluir, onde cair. Não estou preocupado, eu tenho que lançar a semente. Esqueceram que lá atrás Jesus tinha dito que o quê? Olha, a necessidade é uma. Há uma necessidade aqui. Primeiro, qual é a minha prioridade? Os filhos de Israel. Uma versão que diz lá atrás, no Antigo Testamento, que às vezes passa tão desapercebido, profeta Isaías, profeta messiânico, Joel, Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Os profetas lá no Antigo Testamento já estavam profetizando que Deus já tinha enraizado no coração dos profetas, que a semente vai germinar, uma semente futura aí. Mas o povo com o coração duro, os ouvidos tapados. Por isso que você vê no texto, na parábola, diz: olha, quem tem ouvidos, ouça. A gente não está entendendo. Aí quando vem João no Apocalipse, ele vai repetir as mesmas coisas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor já estava no contexto da história, Antigo Testamento e lá no Novo Testamento. Vem João, fala da escatologia, fala no final, fala do Apocalipse, fala da revelação, que a igreja como nós, eu e você, devemos estar atentos, ouvidos abertos, olhos abertos, ouvidos atentos, para ouvir o que virá que nós não sabemos. Diga comigo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos continuar lançando a semente. Então diga para o irmão aí, não desanima não, meu irmão. Ainda tem muita semente, ainda tem semente para semear.
Mas há uma preocupação do Senhor, é com o Israel dele. O Israel é a igreja do Senhor. A preocupação do Senhor é com a minha igreja, é com a sua igreja. Nós que somos a igreja do Senhor. Para que a gente não se perca nesse tempo presente. Não mude a rota. Não fuja a direção. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para os lados. Levanta a cabeça, é de cima que vem o nosso socorro. Socorro vem do Senhor, igreja. Socorro vem do Senhor, varões de guerra. Socorro vem do Senhor, ministério. Socorro vem do Senhor, ministério feminino. Os varões, jovens, adolescentes, crianças, continuemos lançando essa semente. Não desanimemos de forma alguma. Continuemos, porque Ele vem buscar a igreja. O Senhor vem buscar a igreja. Ele vem buscar a igreja. E lá fora o mundo de hoje ainda está nesse contexto, a mesma história da parábola. Sem entender por que aquele crente come feijão e farinha como eu. E ele sai, ele vai para a igreja, ele volta dando glória a Deus, aleluia. E ele ganha salário mínimo como eu, mas ele é tão alegre e eu ganho salário mínimo e não sou tão alegre como ele. Vai entender? Vai entender? Diga, tem uma diferença. Eu sirvo a um Deus poderoso, a um Deus que cuida de mim. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Ele cuida, diga, Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida. Ele não desampara-nos de forma alguma. Um dia essa semente caiu no teu coração, no meu coração, mas ela germinou, ela não foi sufocada, ela morreu, mas ela ressuscitou para a glória dele. E hoje estou aqui, você está aqui para glorificar o nome dele. Essa semente chegou aí no teu coração, vai dando glória a Deus. Está produzindo frutos. Aleluia. Continua frutificando. Continua produzindo. Não deixa que nada. Vamos ver aqui no texto aqui, mais outra coisa que a gente precisa alimentar aqui nessa semente. Mateus 13, versículo 5. Mateus 13, versículo 5. Versículo 6. Olha que coisa linda. Preste bem atenção. O texto vai falar claramente que vai tratar aqui de uma semente que caiu no terreno pedregoso. A culpa é de quem? Do semeador? Onde ela caiu? Ou onde foi jogada? Pensem comigo. De quem é a culpa? É a culpa do pastor? É do dirigente? É dos varões? É da líder? É da comissão? De quem é a culpa? A semente foi lançada. Não sei aonde chegou, não sei onde foi jogada, mas aí o texto vai falar claramente que essa semente teve alguma coisa diferente. Foi jogada num terreno pedregoso, e por ser lançada nesse terreno pedregoso, o que acontece? Não havia muita terra. Alguém jogou. Vamos imaginar do outro lado, o contrário. Alguém de fé. Já que aqui não está produzindo, vou jogar para lá de cá. O que frutifique aqui, vai frutificar ali também. Eu creio para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás, por todo lado, vou semear. Eu quero é resultado. Mas só que de um lado de onde a expectativa humana se esperava, frustrou. E aí, pensou comigo aí? Eu estou pensando aqui, estou mastigando também aqui. Acreditei tanto. É nesse lado aqui que vai dar certo. Joga para a direita. Lança aqui nesse lado mesmo, vai dar certinho, ó. Aqui é mais carente. Esse lado é melhor. Lança aí, semeador. Vou jogar, vou semear agora. Lancei, frustrou. Porque onde eu joguei, para onde eu lancei, foi lugar o quê?
terreno pedregoso. A minha expectativa foi frustrada. Acreditei no meu potencial, no meu conhecimento. Será que Deus está dormindo? Expectativas frustradas. Não havia muita terra. E até um comentarista que disse que a Palestina, ela consistia muito de uma camada de terra por cima e por baixo pedras. Você observa isso, quem anda muito pelas praias, observa que às vezes tem aquela areia tão fininha assim, mas por baixo tem pedras. Ali não é lugar tão bom para você cavar poço. A água é salobra. Mas você que cava poço aí, mas eu creio, Senhor, que vai ter milagre aqui. Se é Abraão, amém. Glória a Deus. Se é Abraão, cava poço. Deus mandou, cava. Mas se ele não mandou, não cava. Obedece. Quem tem ouvidos? Eita Jesus amado. Vou lançar, pastor, vou lançar. Aqui é o lugar mesmo, tá? Vai produzir. Mas escute, você vai ficar enganado, porque você não sabe o resultado. A sua expectativa, a lógica humana é que tem muita terra para se plantar, mas é pedregoso. Aparentemente, terreno fértil. Isso acontece com a gente. Nós líderes. Nem pregar ali, eu prego a igreja lá na Ilha do Janeiro. Aí estou pregando aqui, aí tem gente que só num bequinho daqueles, já fica ansioso. Aqui vai ser futuramente um ponto de pregação. Mas o Espírito Santo não falou nada no coração. A gente só fica ansioso, querendo abrir mais uma congregação. Oh, glória, salvou 2, 3, 10 vidas ali. Vai em breve, eu creio. Desejoso o coração de líder, né? A gente já fica logo sonhando. Não, espera aí. E talvez eu estou lançando uma semente, mas o terreno é pedregoso. Aparentemente estou vendo terra, mas por baixo tem rocha. Ei, semeador. E agora? E o resultado, semeador? E agora? Mas Jesus está ensinando aos discípulos, cuidado, hein? Preste bem atenção, estou preocupado aqui com o meu povo, com Israel aqui. Vamos trabalhar com Israel. Eles são muito rebeldes, mas eles precisam de voltar à casa do Pai, saber que eu sou o Deus de Israel. Eles precisam saber disso. E Jesus ensinando, e estava dando certo, não dá certo. Quando Jesus ensina, tudo dá certo. Aprende com Jesus que dá certo. Às vezes a teoria humana, ela é fadada em fracasso. Mas aprende com Jesus que vai dar certo. Diga, irmão aí, aprende com Jesus, crente, que vai dar certo. Se o Senhor levantou um homem de Deus, um anjo da igreja, que é o pastor, que é o líder, espera no Senhor, vai dar certo. Ele está orando, vai dar certo. Ora com ele também, vai dar certo. Junta ele, dá a mão a ele, ora com ele, consagra, jejuma com ele. Ô pastor, a gente investiu tanto, mas você vai ficar frustrado. Não, pastor, também o que eu acreditei também. Eu acreditei também. Mas lançamos muita semente. Mas deixa, a colheita vem. A colheita vem depois. Deixa eu correr um pouquinho aqui, por causa da hora. Rapidinho. E aí o semeador, olha que coisa. Achava que havia muita terra. Desperdiçou semente nesse solo. E muita semente. Aprendeu a didática. Não desperdice as sementes. Não desperdice a semente. Aprenda a não desperdiçar a semente. Saiba cuidar, saiba regar, saiba cultivar. No tempo certo para frutificar. Não jogue fora. Vamos para Mateus capítulo. Outra didática aqui. Mateus 13, versículo 7. Marcos 4, Evangelho de Marcos 4, versículo 7. Também ia falar aqui.
Um outro exemplo aqui que a gente precisa rapidinho, me dê só mais alguns minutinhos que eu vou concluir aqui. Outra didática aqui. E Jesus está ensinando. E talvez para alguns não estavam entendendo que didática era essa. Mas se muitos deles fizessem, iam ficar frustrados. Preste bem atenção, não é só jogar, não é só lançar a semente. Porque se acreditou que aquelas iriam frutificar, o que aconteceu? O lugar não foi apropriado. Havia muita terra, mas o terreno é pedregoso. E a gente precisa de aprender essa didática aqui. Todo investimento. Calma, deixa eu dar outro exemplo aqui. Outra didática que dá a mesma semente. Mateus 13, versículos 5 e 6. 13 e 7 e Marcos 4, versículo 7. Vale para nós. Outra didática. Lançaram a semente. E a semente, o que acontece com ela? Aonde foi lançada a semente? Aonde? Entre os espinhos. E aí? A culpa é de quem? Quem é o culpado? Que nós somos notados ou dotados a determinar as coisas daquilo que a gente vê. Quem foi que jogou aqui? Quem foi que lançou aqui? Quem foi que colocou isso aqui? Aqui não vai crescer não, viu? Vou logo dizer. Aqui que está acontecendo aqui, deixa eu dizer aqui outro exemplo para a gente. Ela foi lançada. Ela cai entre espinhos. Ela não cresce. Por causa de quê? Quem jogou? A culpa de quem jogou? A culpa de quem lançou? Mas os espinhos sufocaram. Quantos espinhos? Ao invés da semente germinar, não conseguiu germinar, porque os espinhos estavam sufocando, os cardos espinhentos. Sabe o que estava acontecendo? A expectativa, cada vez que se investia, estava crendo que ia brotar e não brotava. Espinhos cardentos. Agora deixa eu dizer uma coisa. Há um comentarista que diz o seguinte: aí quanto mais se investia, era um lado invisível, porque eles estavam acreditando, esperar receber e ver alguma coisa. Não vinha nada, porque os espinhos não permitiam. Era dizendo assim: naquele ambiente, naquele lugar, os espinhos não permitiam que a semente germinasse e brotasse. Vocês viram que no primeiro lugar, o terreno parecia bom, mas era pedregoso. Não podia criar raízes, porque tinha rocha embaixo. E aqui agora é lançado, e o lugar que se lança, os espinhos sufocam, não permite que brote, que germine, que cresça. Ô igreja, ei irmã, quem é que está impedindo, hein? Você já fez a pergunta? Quem é que está impedindo que a semente cresça? Quem está impedindo que essa semente venha a brotar? Quem? Aí Jesus continua ensinando. Se a igreja daquela época não estava com os olhos abertos, disse: Senhor, o que vai acontecer aí nesse contexto, dessa analogia, dessa alegoria, podemos dizer assim? O que os judeus lá, os homens lá que formam as leis, estão observando e vendo o que está acontecendo do lado de cá? Que agora a igreja vai parar, a igreja vai desistir? Não! Nada poderá impedir a semente, quando vai brotar, ela vai brotar no tempo certo. E aí ele vai falar aqui algo que a gente precisa também ver, e vai citando esse exemplo, e aqui ele vai vendo que tudo aquilo aparentemente visível eram espinhos. Plantei, lancei a semente, mas não está germinando a planta a qual eu coloquei a semente para germinar. Estou vendo espinhos. Espinhos são visíveis. Espinho fura.
Espinho pode até rasgar, nos arranhar, nos cortar, nos perfurar nossa pele. Pode doer. Espinho pode cravar nossas mãos. E aí, o que fazer? Qual o remédio para isso? Deixa eu correr aqui nesse texto. Eu quero dizer para você nessa noite que mesmo sendo cortado, sendo queimado, ainda tem raízes. Diga, ainda tem raízes. Se tem raízes, tem esperança. Tem raiz aí? Tem esperança. Diga, ainda tem esperança. Quem sabe, diga, quem sabe hoje vai voltar a crescer. Diga, não tem espinho certo. Não tem espinho certo que nos rodeie. Mas se tem semente, tem esperança. A esperança aí não morre não. A esperança do crente, da igreja também não morre. O Senhor está no contexto da história. Ele está nos ensinando. A didática é do Senhor. Ele sabe por quê. Ele está alertando, está trazendo o exemplo, está ensinando, está nos motivando a nós abrirmos nossos olhos. Que nem os espinhos serão capazes de interferir, impedir o meu e o teu crescimento. Nada poderá sufocar. Diga aí para o mundo, ajude você. Nada poderá sufocar, nem espinhos. Eu quero aprender com essa didática. Nem os espinhos, que mesmo que não sejam visíveis, mesmo que sejam arrancados, talvez sejam cortados ou queimados, mas ainda tem raízes. Ainda há esperança. Deixa eu falar aqui dessa última semente. A gente vai orar e agradecer ao Senhor. Nessa didática, Jesus ensinando, na época, tinha algo aqui que tem um comentarista que diz assim, a época que era como uma época de abril, que era um mês, um período da colheita. Agora imagine, quem conhece de terra, quem conhece plantação, e dizendo assim, aqui caiu semente, estou querendo ver o brotar da semente. Aí quando olha, chegou o tempo de colheita. Quando olha, só tem o quê? Está esperando fruto. E quando olha, só tem o quê? Espinho. Cadê a semente? Cadê o fruto? Só tem espinho. E aí o que acontece? Ele começa a ver que, se por mais que pudesse atingir um metro de altura, mas era só espinho, não era fruto. Era só espinho, crescendo e aparentemente os espinhos, porque os espinhos estavam sufocando o crescimento da semente. Deixa eu dar outro exemplo aqui para a gente. Diz a palavra do Senhor que a primeira parte da semente também caiu à beira do caminho, como nós vimos aqui nessa noite. Mas o que acontece? Vêm as aves, vieram, comeram, e a segunda parte da semente, terreno pedregoso, não havia muita terra, a terra também não era tão profunda, saiu o sol, as plantas queimaram, não havia muita terra, secaram, também não tinha raiz. Que situação de semente? Quando necessitava de raiz, não tinha raiz. Quando necessitava de crescer, tinha espinho. Quando necessitava de ter raízes, tinha pedra. Você está me entendendo aí? Pegou a palavra? Eu quero crescer, mas não tenho raiz. Eu quero frutificar, mas só tem espinho. Estão me entendendo aí? Não. Eu quero produzir, eu quero crescer. Tinha alguém investindo em mim, tem alguém acreditando. Mas essas turbulências, essas situações adversas, vem para mim, vem para você. Como nós vimos aí, né? Tem coisa aí que está roubando a gente todo o tempo, todo instante, 24 horas. A gente tem tempo para ficar aqui 24 horas conectado, mas não tem tempo para dizer assim, eu vou orar hoje pela minha igreja. Tirei hoje, desligar 0 celular de atendimento de redes sociais, porque reservi agora uma manhã só de consagração em oração pelo ministério da minha igreja, pela minha vida na igreja. Que Deus faça uma apoteose durante este ano e não há espinho que venha impedir, porque eu quero ser diferente. Todo ano a gente escuta isso. E há um propósito disso. Faz parte de nós mesmos.
Nós, às vezes, nós mesmos criamos os espinhos. Os espinhos nos sufocam, nos martirizam, e a gente não tem nem mais força. E aí os espinhos vão tomando conta. Você já viu uma casa que nunca foi limpa? O que vai acontecer com essa casa? Casa fechada lá, nunca foi varrida, nunca foi espanada, nunca foi pintada, nunca foi lavada. O que vai acontecer com esta casa? Ah, é minha casa. Sim, vai lá, não cuida não para tu ver. O que vai acontecer com essa casa? Cheio de teia de aranha, daqui a pouco goteira, daqui a pouco o bandido vai querer entrar para pensar que tem alguém dentro, não tem ninguém, que você abandonou, deixou a casa abandonada. Está cheio de problemas nessa casa, cheio de goteira, cheio de sujeira, vai ter muita coisa para se limpar nessa casa. Minha casa está construída, a casa está lá, mas não tem alguém cuidando da casa. Quem deve cuidar da casa? O dono dela. E quem é o dono da casa? Zela por ela, cuida dela. Dever é meu, dever é seu, dever é nosso. Aí Jesus continua falando de parábola. Disse: olha, não permitam que os espinhos cresçam, sufoque. Hoje a gente diz assim: sufoque sua vida espiritual. Não deixa o dinheiro tomar conta do reino de Deus. Tem crente que não pode receber 100 reais a mais, que abandona a igreja. Olha, cuidado aí, hein? Com o rei da prata, do ouro. Que eu sou o dono da prata, sou o dono do ouro, hein? Não é você não. A gente está reclamando até pelo sol, pela quentura, né? Também tem gente do outro lado pedindo a Deus que mande chuva. Tem outros também pedindo: não, Senhor, manda chuva não, manda sol. E tem outros: manda só para lá de cá, não manda só para o Nordeste não, manda para o Sul também, porque aqui está tudo avassalando, a chuva está destruindo tudo. E aqui a gente está reclamando por causa do calor, né? Vai entender? Vai perguntar aí: quem é o responsável por isso? Deixa eu finalizar aqui esse outro exemplo. Terceira parte caiu entre os espinhos. A quarta caiu em boa terra. Diga glória a Deus. Deu boa colheita. E o resultado está aqui nessa noite. Olha o resultado. Olha para o seu lado aí, que está junto de você, e veja o resultado. Olha o resultado aí. Olhou para o irmão que está junto de você? Olhou para a irmã, para o varão, a varoa que está vindo junto de você? Olha aí, olha o resultado aí. Olha para ele aí e diga: olha o resultado aí. Esse resultado caiu em boa terra. Você, nós estamos aqui contando testemunho de uma analogia que Jesus citou lá atrás, de uma parábola que ele contou para os discípulos. Você, nós, a igreja hoje, olha aí o resultado. Olha o resultado, olha eu aqui. Quero dizer para você nessa noite que esta semente caiu em boa terra, deu a boa colheita, tem resultado para a glória do Senhor. E aí o que é resultado? É 100, é 60, é 30 por 1, se multiplica, não para com os espinhos, não para com a rocha que está abaixo da terra, ela continua firme, firme, firme. Glória a Deus. Que colheita maravilhosa, hein? Quando essa colheita ela cai em boa terra, Marcos 4, versículo 8, vai tratar aí que cai em boa terra. Veja o que diz. Marcos 4, versículo 8. Quando cai em boa terra, germina. Olha lá. Cai em boa terra, dá fruto. Outra versão de germina, que vingou e cresceu. E aí? Desistiu, vingou e cresceu. Nessa versão aí, essa é a revista atualizada, né? Revista atualizada da RA. Então veja, nessa está dizendo aí que ela vingou e cresceu. Ela está dizendo o seguinte: eu não vou morrer, eu não vou desistir. É espinho de todo lado, mas eu vou me vingar, eu vou crescer. Em outra versão diz: eu vou multiplicar. Eu quero fazer parte dos multiplicadores. Ela está ansiosa, essa semente está ansiosa em participar desse grupo, porque eu e você, nós estamos inseridos nela hoje. 100, 30, 70, vai se multiplicando, que coisa maravilhosa. E aí essa missão, nesta alegoria, Jesus vai finalizando, dizendo aí, olha, deixa eu dizer aqui, para nós que somos a igreja,
diante dessa finalidade, há uma expectativa no coração da igreja. Sabe qual é a expectativa? É que ele vem buscar a igreja. E eu e você devemos estar preparados. Jesus, olha eu aqui. Senhor, olha eu aqui. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Senhor, veio luta, veio tribulação, veio tempestade, veio espinhos, veio dor, veio luto, mas não desistir. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Senhor, olha a igreja aqui. Vinde, benditos do meu Pai. Ele vai chamar a igreja que não arriou as armas, não desistiu, persistiu. Está dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero estar preparado para esse dia. Todos nós devemos estar preparados para esse dia. É não desistir. Deus não desiste de você. Há uma expectativa no coração de Deus, há um sonho no coração de Deus. É a igreja. A igreja ela não dorme, a igreja não está dormindo, a igreja está acordada. A igreja está na brecha. Aí o mundo lá fora, não há expectativa de governo, não há expectativa de presidente, não, a expectativa é o Senhor, é a igreja, é Ele que vem buscar a igreja, é Ele que vem buscar um povo que foi comprado, redimido pelo seu sangue. É eu, você, todos nós. Essa é a alegria da igreja. É a certeza, a convicção que nós temos, é saber que Ele vai voltar. Diga glória a Deus, Ele vem. Diga, Ele vem. Fique de pé em nome de Jesus.